Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui para mais uma live. Hoje, 7 de outubro de 2020. Hoje temos a presença de um grande amigo, Jean Paul, que ele já acenou aqui. Então já vou adicionar ele aqui na conversa para que a gente possa ir fazendo o desdobramento. Só um segundo. Enviei solicitação. Aguardando o aceite dele. Olá, boa noite, Cheguei. Jean. Tudo bom, Wilson? Como vai? Tudo na paz, graças a Deus. Melhor agora que deu tudo certo e a gente tá aqui junto. Agora é só Achei um esperar pouquinho. alinhar um pouquinho aqui a câmera. Sim, daqui a pouco Pronto, o acho que pessoal entra, né? esperar o pessoal entrar um pouquinho aí para que a gente possa dar início aqui à nossa conversa. E você, como é que você tá? Você tá bem por aí? E tá por onde agora, nesse momento? Eu sou do Rio de Janeiro. Estou em casa, trabalhando de casa por conta da pandemia, né? E desde março que eu estou trabalhando assim, trabalhando de casa. Sem previsão de retorno ainda. É, eu, Porque eu trabalho em curso de inglês, né? E as salas são pequenas. Então fica complicado manter o distanciamento, né? Numa sala pequena. E aí, por enquanto, a gente está sem previsão de volta ainda. é um momento de novos desafios, né? A gente reaprendendo a viver, né? Exatamente. Reaprendendo a trabalhar, reaprendendo a estudar, reaprendendo a falar de espiritismo também, né? Exatamente. Daqui a maioria das casas ainda estão fechadas, né? Desenvolvendo um pouco mais, né? Porque aí nos possibilitou a gente realmente abraçar mais o espiritismo, estudar mais, divulgar mais. Só assim a gente pode ser um verdadeiro espírita, né? Divulgando, né? Como se dizia Allan Kardec, né? Isso aí, né? E sendo Eu, chamados também a dar exemplo disso, né? Porque em meio a tudo, mas todas as notícias do mundo, né? A gente está sendo chamado a, com certeza, praticar cada vez mais tudo aquilo que o Espiritismo vem nos ensinando. tá dando um atraso em alguns momentos do teu retorno. E às vezes tá dando uma parada aqui. Eu não sei se para o pessoal que já Será que, entrou aí. será Para que a vocês, conexão. para vocês que já entraram aqui, tá dando parada na imagem dele também. Deixa eu ver se o pessoal. A sua agora travou também. Tinha Deixa eu, travado, aí fica falhando um pouco. O Helder está dizendo que está tranquilo lá na conexão dele. enfim, vamos. Tá dizendo que tá ok aqui. Deixa eu dar um oi ao pessoal que entrou aqui. Maria Anunciada, Verônica, que é minha esposa, Maria Anunciada, que é minha mãe, a terapeuta Fernando, Helder, meu colega, Tamires, Monique, Papa. Boa noite, Monique, seja bem-vinda. Então, assim, para quem não conhece, vou falar um pouquinho. Esse aí é o Jean Paul, né? Ele é do canal Um Gay Espírita, no YouTube e no Instagram. Conheci Jean também nesse momento pandêmico, como várias outras pessoas que participaram comigo aqui em uma das lives. No geral, essas pessoas eu conheci nesse momento tão complicado, no qual a gente achava que não ia conhecer mais pessoas e, pelo contrário, venho conhecendo muito mais pessoas, e pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, né? Um pensamento de fé e esperança, na divulgação da doutrina, na divulgação dos ensinamentos do Cristo. Então, a gente sempre se atrai a essas pessoas, né? Nada por acaso que a gente se sente atraído por essas pessoas. Oi, Gorete, entrou aí agora.
Pronto, então o pessoal está dizendo que estão ouvindo e vendo tudo bem. Jean, deixa o espaço aí para que você fale um pouco mais de você, como é a sua vida dentro da doutrina espírita. Tá certo. Então, como o Wilson muito bem falou, sou Jean Paul, sou aqui do Rio de Janeiro, tenho 27 anos de idade, né, em Evangelho no Lar, os estudos que a gente faz em casa, e também no centro espírita, né? Então venho dessa tradição espírita na minha família. E com 25 anos de idade, lá em 2018, 2017, aliás, eu criei esse perfil um espírita para falar justamente sobre religiosidade, falar sobre também sexualidade com a perspectiva espírita, já que muitas vezes esse espaço formal, né, de religião, de espiritualidade, muitas vezes é negado às pessoas LGBTs. E aí, como levantando uma bandeira, né, de religiosidade para todos, todas, todes, eu criei esse espaço aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, para a gente poder falar sobre esses e muitos outros temas, né, ligados ao Espiritismo, ligados à nossa vida como um todo, porque o Espiritismo está em tudo. E justamente com essa proposta também de transformação individual e coletiva, né, para que a gente possa ir construindo esse mundo de regeneração que todo mundo sempre fala, né, que arar o solo, né, para fazer com que as coisas. E é isso. Esse sou eu, gente. Show de bola, show de bola. E assim, para mim, realmente aqui, travou muito. Tem muitas das suas falas que realmente eu perdi. Mais uma vez eu vou perguntar ao pessoal, porque aí pode ser a minha conexão. Mas assim, eu nunca tive problema até agora. Mas se o pessoal viu também que a voz dele travou, a imagem dele travou, dá um retorno para a gente aí, para que a gente possa ver se é a minha ou é a conexão dele, né, Jean? Que aí a gente pode encerrar, pelo menos se for no caso, a gente perceber que foi na sua, você sai e volta para a gente ver se. Porque às vezes o celular ele reconhece o 3G, às vezes reconhece o Wi-Fi, então cabe a gente dar uma olhadinha, ver se realmente ele está usando o Wi-Fi, né? O pessoal aqui não respondeu. Tá dizendo que travou mesmo. Ô, Jean, tem como tu então, sair, tem como tu sair, tu dá uma olhadinha, tu sai, dá uma olhadinha no teu celular e depois tu volta. Porque realmente o som eu perdi muito da tua fala. Tá avisando que travou aqui. Pronto, pessoal. Esperar ele voltar aqui para que a gente possa continuar. Obrigado, Nicole, Felipe, Fátima, Sabor e Charme, que entraram agora, Adelma, Jaci Salles, oi, Monique, Ana Gabriela, Thaís Soares, oi, Gorete, tudo bom? Adelma. Então, só esperar ele voltar aqui, que a gente tava com um probleminha na conexão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora, se agora fica melhor. Esperando a resposta dele aqui. Oi. Será que agora vai? Para mim agora o som até melhorou um pouquinho. Vamos ver. Deu uma paradinha de novo aqui. Mas vamos lá. Se eu não escutar, eu pergunto. Se eu não escutar, eu peço para você repetir. Tá certo? Então, antes de mais nada, eu vou fazer uma oração para que a gente possa receber a iluminação, né, da espiritualidade, para que a gente possa dar continuidade e que a espiritualidade nos ajude nesse Wi-Fi aqui, para que a gente possa levar a palavra do bem adiante, né? Então, para aqueles que sentirem vontade de fechar os olhos, eu já vou envolvendo todas as pessoas que estão aqui na live, Fátima, Beatriz, que entrou agora,
Tenório, todas essas pessoas que entraram, Fábio, Gorete, enfim. Divino Mestre Jesus, nos abençoe nesse momento esse que estamos aqui, para, em Teu nome, passar os Teus ensinamentos para os nossos irmãos, ensinamentos esses de amor, de fé, de esperança, de empatia para com todos os nossos irmãos. E o Senhor Deus possa enviar bons espíritos para que o que sai da minha boca e da boca de Jean sejam palavras que venham fortalecer, que venham ajudar, que venham a dar força e coragem para que possamos enfrentar os desafios do nosso dia a dia. Deus, proteja o nosso planeta, nossos amigos, inimigos, irmãos, nossa rua, bairro, nosso estado, nosso planeta. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, em nome de Deus e de Cristo. Agora, renovados. Jean, escolhemos um tema pertinente, um tema que muitas vezes é tabu, né? Infelizmente, assim como falar da morte, assim como falar de sexualidade, né? Falar sobre homossexualidade ainda é um tabu, infelizmente, porque esse tabu nos deixa ignorantes, né? Nos deixa preconceituosos. E isso a gente vai levando para os nossos filhos, porque a gente não tem o conhecimento e essa falta do conhecimento nos leva a transmitir algo que não é benéfico, algo que prejudica, algo que mata, e a gente sabe o quanto mata, né, e quanto o preconceito mata. Jean, a respeito do tema, que é homossexualidade na família, me fale um pouco sobre a sua vivência sobre esse tema. Faz parte da sua vida? Sim, como você falou, né? É um tema que é tabu. O tabu está intimamente ligado à ideia de pecado, né? Ou seja, algo que é proibido e que se você cometer essa proibição, cometer esse erro, esse desvio, você vai ter uma condenação, né? Vai ter algum castigo, uma punição a cumprir. Então, tudo que a gente considera tabu porque vem dessa ideia justamente de pecado, de erro e de condenação. E com o tema da sexualidade, de modo geral, não é diferente, né? Muito do que envolve a sexualidade humana é considerado tabu. O próprio ato sexual, a masturbação, o ato sexual que não leva à reprodução, os padrões as identidades de gênero e as orientações sexuais que estão fora do padrão convencionado, né, pela humanidade estabelecido. Então, tudo isso é tabu. E aí a gente cresce, nós, pessoas LGBTQIA+, crescemos dentro de uma sociedade, de um núcleo familiar, nas nossas relações, de pessoas que entendem esse tema, geralmente fazendo uma generalização aqui, né? Que entendem que esse é um tema tabu, ou seja, que se você não vive de acordo com as expectativas criadas para o seu sexo biológico, você vai ser punido de alguma forma. Então a gente cresce nesse ambiente achando que é errado, achando que é um desvio, achando que é um pecado, que por algum motivo a gente vai ser condenado, né? Então a gente cresce com essa ideia e com uma autopercepção deturpada, né? A gente carrega uma culpa durante muito tempo dentro da gente por não estar dentro daquele padrão esperado. E isso mexe com a gente, seja na fase da infância, seja na adolescência, né? Então a gente tem dificuldade de superar essa culpa, esse atavismo, essa crença limitante, né?
E aí, conforme a gente vai crescendo, formando a nossa identidade, a nossa personalidade, e a gente vai tendo também conhecimento, né, de outras vivências, de outras existências, é que a gente tem que fazer esse processo de desconstruir justamente esses atavismos, essas crenças limitantes e essa culpa que a gente carrega dentro da gente, né? E comigo, você perguntou diretamente sobre mim, né, não foi diferente. Eu cresci nesse ambiente conservador, um ambiente que tratava e trata ainda muitas vezes desse assunto como um tabu, de forma ignorante no sentido de desconhecer, né, da falta de conhecimento. Então eu cresci nesse universo familiar, de amigos, de escola, né? E aí eu fui me descobrindo no período da adolescência, me compreendendo realmente homossexual, ou seja, com interesse por outros homens, interesse afetivo e sexual por outros homens, e levei muito tempo para superar justamente isso que eu vim falando, né? Essa culpa, esse atavismo, essa ideia de que é errado, de que vai ter alguma punição, né? Eu levei muito tempo para superar isso. Mesmo depois de já ter saído do armário, como as pessoas dizem, né, eu ainda levei algum tempo para realmente superar isso. E sair do armário, a gente considera hoje que é você afirmar a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual que está fora do padrão para o seu núcleo de relações sociais, mas sair do armário é muito mais do que isso, né? É uma afirmação psicológica da sua existência, da sua personalidade e de quem você realmente é. E eu saí efetivamente do armário nesse sentido psicológico só com 25 anos de idade. Foi justamente quando eu criei o Gay Espírita, quando eu venci todas aquelas crenças, aqueles atavismos, aquela culpa, aquela ideia, mas será que é isso mesmo? Será que tá tudo bem, tá tudo ok? Eu me compreender como homossexual nessa encarnação, nessa existência, vestindo esse corpo. Quando eu parei para pesquisar, estudar e me esclarecer com relação a tudo isso e também me conhecer, foi que eu venci esse tabu. E aí eu falei, não, então agora, já que eu venci esse tabu, eu vou conversar com outras pessoas sobre isso. E aí eu criei, então, um Gay Espírita, com essa ideia de ajudar outras pessoas nesse processo também, né? E também de alinhar esses dois temas, né, que estão muito presentes na nossa vida, na nossa humanidade, que é a religiosidade e a sexualidade. E principalmente a sexualidade, as pessoas ainda desconhecem muito. Mesmo as pessoas que estão dentro do padrão, né, hétero, cis, normativo, são pessoas que desconhecem sobre esse assunto da sexualidade, tudo que a sexualidade envolve. E é uma ferramenta essencial para o nosso autoconhecimento, para a descoberta de quem nós realmente somos, né? E aí eu gosto muito de falar sobre esse tema com as pessoas aqui, principalmente no Instagram. Muito bem esclarecido, Jean. E assim, tenho certeza que você ajuda muitas pessoas. Além de estar se ajudando, né? Porque na medida que você vai ajudando as outras pessoas, você vai fazendo um exercício dentro do seu eu, né? Descobrindo coisas novas. E na medida que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre determinado assunto. Mas para a gente deixar agora claro, existe uma palavra que ainda é usada, mas é usada de forma errônea, que eu vou botar aqui, homossexualidade e homossexualismo, né? São duas palavras. Homossexualidade seria o termo correto, que seria a orientação, né? E se eu tiver errado, você me corrige. E homossexualismo, o ismo seria uma doença, uma patologia, né? É como se você desenvolvesse isso no decorrer da vida, mas a gente sabe que a gente nasce com essa condição.
né? Não é algo que se pega, não é algo que no decorrer da vida vai surgir. Não, é você já nasce com aquilo. Só você sabe quando aquilo veio a surgir aos poucos, né? Você já vem com aquilo, ele vai desenvolvendo e realmente você, em um momento, percebe. Porque ele era dito como uma patologia, mas em 1973 ele foi tirado das doenças, da lista das doenças, né? E a partir daí, essa palavra não existe mais e a gente vê que as pessoas ainda utilizam muito, né? Enfim, Uhum. eu estou correto no que eu falei? Exatamente. Isso, exatamente. Esse sufixo, né, o ismo, ele está atrelado à palavra homossexual, homossexualismo, justamente desse período que você falou, né, em que estar fora do padrão heterossexual era considerado uma psicopatologia. Então, ele estava lá classificado no Código Internacional de Doenças como uma patologia psicológica, né? E aí, falar hoje, pleno século XXI, depois da homossexualidade ter sido tirada do Código Internacional de Doenças, saiu então dessa categoria de doença psicológica, você ainda usar esse termo é sim, primeiro, ignorância, né, falta de conhecimento sobre o tema, e pode traduzir também um preconceito, uma intolerância da pessoa que está usando esse termo, né? Então é muito importante que as pessoas que não querem perpetuar preconceitos busquem essa informação, conheçam e utilizem o termo correto, porque é a forma da gente respeitar, né, as pessoas homossexuais. É claro que ainda tem gente que não tem a menor curiosidade, o menor interesse em se despir dos seus preconceitos, né, e acabam aí usando esse termo. E cabe a nós, que já conhecemos o termo correto, que temos consciência, né, de informar essa pessoa que ela usar esse termo, ela está sendo preconceituosa e ignorante. Então, a gente tem que fazer esse trabalho também, né, de levar a informação até a pessoa que está usando esse termo equivocadamente, né? Assim como a transexualidade. A transexualidade foi retirada, se eu não me engano, em 2019 ou 2018, muito recentemente, do Código Internacional de Doenças também. Então, a gente não usa mais homossexualismo nem transexualismo. A gente fala de homossexualidade e transexualidade, que são condições naturais da sexualidade humana na parte, no conceito, né, de orientação afetivo-sexual e de identidade de gênero. São manifestações naturais de percepção individual e particular daquela pessoa na construção do seu corpo, na construção da sua identidade e da sua existência no mundo. E natural, Jean, por que natural? Natural porque todos os seres vivos, dentro da ciência, explica que todos os animais ele têm experiências homossexuais, né? Então, é natural, faz parte. E a gente levando a menção ao espiritismo, né? Ele diz que o espírito ele não tem sexo, né? Então, existe experiência. Em algum momento eu vou vir como homem, em algum momento eu vou vir como mulher, em algum momento eu vou vir branco, em algum momento eu vou vir negro. São experiências. E não necessariamente eu venha no corpo físico de homem, né, que meu espírito esteja preparado para estar no corpo de homem. É nesse momento que o espírito está numa condição feminina e o corpo veio num corpo masculino. É isso que a gente vai desenvolvendo, essas outras, a transexualidade, né? Tu pode explicar um pouco mais sobre isso, já? Sim. Então, você está falando aí da questão 200 do Livro dos Espíritos, né, em que os espíritos perguntam, que Allan Kardec pergunta aos Pergunta. espíritos, aliás, os espíritos têm sexo? E aí a resposta, não como o entendeis, porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, o que os espíritos estão explicando
para Kardec e para a gente, que esse sexo biológico, ele depende simplesmente da organização física e vai se manifestar como pênis, vagina ou intersexo. São as pessoas que nascem com características genitais, genéticas, de órgãos internos dessas duas polaridades, pênis e vagina, né? Então, esses são os sexos biológicos. E isso depende da organização física, ou seja, do nosso corpo físico. E eles vão dizer, entre os espíritos, amor e simpatia baseados na concordância dos sentimentos. Então, ele diz que, nesse sentido, né, com interpretação e estudos, quando ele fala de sentimentos, ele está falando aqui, ó, do nosso psicológico. Então, a gente entende que o sexo nos espíritos ele é psicológico. Mas psicológico de que forma? E aí os espíritos continuam falando, né, na questão 201, na questão 202, que a gente vai vestindo uma encarnação e outra, esses corpos masculinos ou corpos femininos, e que não há importância alguma, vamos dizer assim, preferência alguma, é a palavra que eles usam, para um espírito nascer no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher. O que vai mover essa escolha, impulsionar essa escolha, é justamente o tipo de prova que esses espíritos têm que passar. Mas por que o tipo de prova que o espírito tem que passar? Porque nós, na nossa organização social terrena, ou seja, aqui no nosso planeta, no físico, a gente atribui tarefas, funções, deveres, papéis sociais. Não estou falando de papéis naturais, estou falando de papéis sociais, convencionados, organizados por nós, tanto para quem é mulher, tanto para quem é homem. Mas essa identificação do espírito é psicológica, é uma preferência de habitar este corpo ou aquele corpo. Então, o espírito, nesse sentido, vai formando o seu sexo psicológico, com tendências mais femininas ou tendências mais masculinas. E Emmanuel vai dizer, lá no capítulo 21 do Sexo e Vida, que não existe espírito 100% masculino ou 100% feminino. Ele vai dizer que há uma bissexualidade. Todos nós seríamos bissexuais no sentido não de orientação sexual, no sentido de ter características que são ligadas aos dois sexos, né? Masculino e feminino. Então, a gente tende, enquanto espírito, né, a nossa tendência após várias e várias e várias encarnações é chegar à unissexualidade, ou seja, ao equilíbrio dessas duas polaridades, das potências ditas femininas e das potências ditas masculinas, formando, então, uma completude, né, um equilíbrio entre essas duas polaridades. Só que é interessante a gente notar, lá na Revista Espírita, de 1866, janeiro de 1866, que Allan Kardec vai falar um pouco mais sobre esse tema, no artigo As Mulheres Têm Alma, ainda existia essa pergunta lá no século XIX, né, quando Kardec estava codificando o Espiritismo, e aí ele vai escrever todo um artigo dizendo justamente isso, né, que o espírito vai vivenciar experiências tanto no corpo de um homem, tanto no corpo de uma mulher, e que ele pode vivenciar diversas encarnações em uma polaridade, na polaridade masculina ou na polaridade feminina, e conservar essas tendências que estariam atreladas ao feminino ou ao masculino. E que conservando essa tendência, e aí numa encarnação vestindo um corpo da polaridade oposta àquela que o espírito está acostumado, isso demonstraria ou explicariam anormalidades aparentes, é o termo que ele usa. Anormalidades aparentes. Aí, é claro,
ele não deixa assim explícito, né, que ele está falando de homossexualidade ou de transexualidade, até porque esses termos, esses conceitos, esses Não conhecimentos existia, não. não existiam ou estavam sendo começando, né, a ser estudados, a ser pesquisados. Mas a gente interpreta dessa forma, de que ele estaria falando das orientações sexuais e das identidades de gênero que estão fora do padrão. E aí ele utiliza esse termo, anormalidades aparentes. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê isso, né? Que alguém vai ler lá, tá dizendo que ser homossexual é anormal, tá dizendo que é errado. E as pessoas associam essa palavra anormal, anormalidade, ao negativo, ao errado, né? Um desvio de conduta, de caráter. E não é isso, né? Se a gente for pesquisar, o significado de anormalidade é característica daquilo que está fora da norma, daquilo que está fora do padrão. E esse é um padrão historicamente convencionado pela humanidade. Não é um padrão que é designado por Deus, né? É um padrão convencionado historicamente na nossa humanidade. Porque, como eu falei, a homossexualidade, a transexualidade são manifestações espontâneas, naturais da personalidade humana, né? Ou seja, está presente em toda a natureza e está presente também na nossa condição enquanto humanos. Mas, fazendo uma pesquisa histórica, a gente consegue determinar em que períodos nas sociedades do planeta a homossexualidade e a transexualidade foram estabelecidas, convencionadas, estatuídas como fora do padrão, como errado, como desvio, né? A homossexualidade, por exemplo, que era um comportamento comum na antiguidade, na Grécia e em Roma, né? Ela passou a ser condenada a partir do século XVI, na França, com o rei Henrique III, se eu não me engano, que ele percebia essas tendências homossexuais no filho dele e passou, então, a condenar em lei a prática da homossexualidade. E aí a gente também lembra, né, que o clero e os reinados andavam assim de mãos dadas, né? E aí as religiões, né, principalmente as de origem judaico-cristã, passaram também a condenar a homossexualidade, assim como tantos outros comportamentos, né? Claro, sempre com interesses políticos, interesses econômicos por detrás disso. A gente sabe que no nosso planeta tudo ainda é regido por esses interesses. E bem como você falou, que era um ponto que eu ia tocar, que era justamente a questão da normalidade, que você citou bem. Na Grécia Antiga era normal. O homem, ele sentia prazer com outro homem. A mulher era apenas reservada para a procriação. Mas o prazer vinha entre o sexo, entre a mesma roupagem, vamos dizer, né? E depois passou a não ser normal. E ainda continua na nossa sociedade, não ser normal. Mas, e tem outra questão que o pessoal fala muito, e eu escuto, e às vezes eu fico rindo sozinho, que é a questão de, é uma opção, certo? Não é uma opção. Eu não enxergo como uma opção. Opção é um botão onde você liga e desliga. Hoje eu quero ser homem, amanhã não. Hoje eu quero ser mulher. É um botão. E não é, porque se você analisar um hétero, perguntar a um hétero, quando foi que você tomou a opção de ser hétero? O que é que ele vai dizer? Ele vai ficar mudo, porque ele não teve essa escolha de parar e dizer, não, hoje eu quero ser hétero. Eu vou, a partir de agora, ser hétero. Não, é algo que nasce com você. Então, assim, eu acredito que você tenha passado por isso. Até você falou um relato, você vai crescendo com isso no seu íntimo, você sabe que aquilo não faz parte de você. E a sociedade, ela te mostra o que seria normal.
Aí então você vai ver padrões, né? Aqueles padrões. Ah, menino brincando com menino, não pode brincar com menina porque vai ser afeminado. E você vai vendo aquilo, mas eu não quero brigar com menino, eu quero brincar com menino. Mas você não pode, né? Então você começa a ser podado. E você vê que tudo é normal para os héteros, né? E você não se vê daquele jeito. Então você não tem, vamos dizer, um espelho, né? Poxa, eu estou com essa condição, eu estou nessa condição, e eu não tenho ninguém para me espelhar. Então você já começa um martírio novo, cedo, e você vai levando isso para a sua adolescência. E aí vem os grandes preconceitos, que eu vejo que o preconceito é a causa principal da homofobia, né? E a homofobia nada é do que o medo do homossexual. Mas que medo é esse? Será o medo do homossexual mostrar algo que está no meu íntimo? Então eu quero, quanto mais longe eu estiver dele, menos eu vou ver o que tem em mim. É só uma questão para a gente pensar. Será que é isso? Tu pensa desse jeito, já? É uma boa reflexão, né? Mas a gente também tem que lembrar que a gente teme aquilo que a gente desconhece, né? Então, muitas vezes, esse preconceito, essa homofobia, muitas vezes é falta realmente de conhecimento, né? É ignorância. E, às vezes, é aquilo, o medo de eu me enxergar nesta condição que é marginalizada, que é excluída, que é oprimida, que é perseguida, torturada, morta, né? Então, muitas vezes eu não quero reconhecer que eu estou também nessa condição. E aí eu prefiro ser o torturador, o perseguidor, aquele que marginaliza, aquele que mata, do que eu assumir que eu também estou naquela condição que eu tanto persigo, né? E outra coisa interessante, né, que você falou, é justamente dessa questão da opção, né? Tem muita gente que ainda trata da orientação sexual como se fosse uma escolha, uma opção, que hoje eu quero ser gay, amanhã eu quero ser bissexual, amanhã eu quero ser heterossexual, enfim. Não é uma escolha, né? E por que que não é uma escolha? Porque justamente a gente traz essa espontaneidade dentro da gente, né? Só que a gente como você muito bem disse, a gente é o tempo todo podado, né, na nossa espontaneidade, a ponto da gente muitas vezes esconder quem a gente adequar o nosso comportamento para cumprir com aquele padrão que justamente é esperado, né? Só que existe um momento na nossa vida que a gente não consegue mais ter que adequar todo momento esse comportamento que é esperado da gente, né? E aí a gente toma a decisão de sair do armário. Essa é uma decisão. Não ser homossexual ou transexual é uma escolha, não é. A escolha eu vou vivenciar isso, né? Eu vou realmente me afirmar homossexual, me afirmar transexual, me afirmar bissexual, etc, 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 ou não, né? Essa é uma escolha. Mas a sua orientação, aquele sentimento que você carrega dentro de você, eu sinto atração e afetividade com outro homem, isso é inato, isso já como você disse, a gente já traz com a gente, né? A gente nasce com isso. Mas eu tenho a escolha de viver ou não, né? E eu tiro por mim, assim, eu já tive preconceito, lógico, todos nós temos, eu não vou ser hipócrita de chegar, tem um momento que é um preconceito que vem de heranças, talvez dos meus pais, dos avós, dos meus avós, dos meus tataravós, isso é impregnado na sociedade e na nossa família, vamos dizer. E eu fico imaginando, eu sempre penso nos pais que dizem que ama os filhos, né? Então, um amor incondicional, né? Eu sou pai, eu tenho um amor incondicional sobre o meu filho, e de repente descobre que o seu filho ou sua filha tem uma opção diferente do que ele acha que é normal. Tem uma orientação. Isso, desculpa, opção não. Desculpa, eu falei de uma coisa que eu já tinha. Isso, desculpa.
uma orientação que é diferente daquilo que ele imagina, né, que seria normal, né? E a partir daí ele bota o filho para fora de casa. Então, aí eu pergunto, que amor é esse? Que amor é esse? Então, eu vejo um sofrimento muito grande, porque você começa com o preconceito dentro da família, em quem você depositaria toda a confiança em chegar e falar, né? E você vai carregando isso. De repente, você está na escola, você é o bullying, né? Que esse bullying, a gente vê quem faz o bullying aprendeu isso em casa. Aí tem a escola, que ao mesmo tempo persegue um aluno, muitas vezes pela falta de conhecimento dos professores, e faz com que o aluno deixe de ir para a escola. Então, aumenta a evasão, é o índice de suicídio. Então, veja a quantidade de sofrimento que esse ser humano carrega. E quer dizer que isso seria uma opção? Ele escolher sofrer ou não? Né? Então, eu preferiria carregar esse peso todo por uma opção minha, ou é porque faz parte do meu íntimo? Claro que faz parte do meu íntimo. Eu nasci assim. E a gente poda muito o amor de uma criança, né? A gente vê uma criança com amor com o seu colega, com a sua amiga, com o seu amigo, e os pais já começam a podar isso. Ó, você não deve abraçar o menino, não. Mas é ingenuidade, é o amor puro do Cristo. Que depois que você aprende, você deixa de desenvolver isso, né? Ter esse carinho, essa afeição de abraçar, de fazer carinho no seu amigo. E quando você aprende novamente, passa a reaprender isso aí, você já está mais velho, você muitas vezes sofre porque não fez isso anteriormente, quando teve a oportunidade, né? E você fica meio que recatado, né? Mas quando você se liberta dessas algemas, você sente um alívio muito grande. Eu hoje sinto um alívio muito grande em poder defender as pessoas que são criminalizadas, que são ofendidas. Então, na medida que a gente enxerga um preconceito, enquanto a gente não luta com ele, a gente está sendo cúmplice do preconceito. Então, hoje eu procuro lutar contra o preconceito, para que eu não seja cúmplice. Entende, Jean? Então, imagina desse sofrimento que você teve na escola, na família, nos amigos, né? Tu pode falar um pouco? Exatamente isso. Quando você estava falando, eu lembrei da campanha que está acontecendo aí no Instagram, que é, se não me engano, é Eu Ponto em Desconstrução, que vai justamente falar sobre isso, né? Desses nossos preconceitos, preconceitos que estão internalizados, são estruturais e institucionais na nossa sociedade e que a gente propaga muitas vezes sem a menor reflexão, né? É justamente por ter crescido nesse ambiente e achar que é normal, achar que é assim mesmo, né? Que é um determinismo divino, que eu sou melhor do que você, porque eu sou branco e você é preto, ou porque eu sou hétero e você é gay, eu estou superior, sou superior a você, né? E é muito importante que a gente entenda, compreenda isso, perceba o nosso lugar, né? De sim, eu tenho privilégio porque a sociedade me colocou numa categoria supostamente privilegiada, mas eu preciso me desconstruir, desconstruir esses preconceitos, desconstruir essas ideias que estão nas instituições, estão na sociedade, para justamente poder auxiliar, ajudar a criar uma sociedade que seja mais equânime, mais igualitária, mais justa para todos, todas e todos, né? Então é importante a gente fazer esse movimento de perceber quais preconceitos eu ainda carrego dentro de mim. É o preconceito contra as pessoas LGBT, é o preconceito contra as pessoas negras, é o preconceito contra pessoas asiáticas, é o preconceito contra mulheres, né? Porque a gente ainda vive numa sociedade machista e patriarcal. Eu carrego ainda essas ideias dentro de mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu, que me digo espírita, que me proponho a ser, teoricamente, né? Me proponho a ser um ser humano melhor, quais ferramentas eu posso utilizar para desconstruir esses preconceitos? E aí a gente tem que buscar informação, a gente tem que conversar com quem sabe mais, a gente tem que estar por dentro desses debates. E
se corrigir, né? É perceber, eu quero falar tal coisa, mas será que essa tal coisa está ferindo alguém por conta da cor da sua pele, por conta da sua orientação sexual, por conta da sua identidade de gênero? É estar vigilante, como propõe o Cristo, né? Orai e vigiai. Vigiar o E, nosso pensamento, vigiar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, né? e é sempre um exercício, né? Se você começou a falar, é lógico que não vai ser de um dia para a noite. Você vai diminuir com com as piadinhas de mau gosto, né? Com preconceito através das palavras, e de repente você pode estar numa roda de amigos ali e passar uma pessoa e você ir falar e de repente você, né, se segurar e dizer eu ia falar uma coisa que eu não quero mais falar e deixar ciente para que aqueles que estão ao seu redor saibam que você não quer mais esse tipo de conversa, Sim. né? Você não E pode, é é como eu falei, você importante não pode ser também, omisso, só né? te cortar aqui rapidinho, À vontade. é importante a gente admitir isso, né? Eu sou um machista em desconstrução, eu sou um racista em desconstrução, eu sou um LGBTfóbico em desconstrução. Porque se a gente não admitir, enquanto a gente não admitir, a gente realmente não vai estar lúcido quanto a essa vigilância que a gente tem que ter, né? Desculpa te cortar, senão eu Não, ia tranquilo. esquecer. Tranquilo. É como Paulo de Tarso falava, né? Autoconhecimento para autotransformação. Né? Não tem como você deixar de se conhecer e mudar. Você tem que conhecer. Imagina um viciado que não reconhece que tem o vício. Ninguém vai conseguir mudar. Só ele. Né? Então, enquanto você não reconhece que você é preconceituoso e forte, porque preconceito todos temos, que seja desse tipo de preconceito forte que prejudica realmente. Porque eu posso ter um preconceito que prejudica só a mim. Eu não boto para fora. Eu estou lutando no meu íntimo. Mas na medida que eu boto para fora, eu estou contaminando outras pessoas a pensar igual a mim, né? Porque a gente influencia pessoas. Somos influenciados e nós influenciamos pessoas. E a nossa palavra tem muito poder. E agora entrando na parte da família em si, às vezes pergunto como é que uma família pode agir. Eu responderia com amor, com acolhimento, buscando muitas vezes, imagina eu como pai, buscando uma mão amiga. Quando não tenho uma mão amiga, eu posso procurar uma mão de um profissional que possa me ajudar. Não eu me esconder ou fingir que não está acontecendo. Para os pais que têm esse tipo de preconceito, eu imagino que seja doloroso. Porque ele criava uma expectativa no filho ou numa filha, né? Toda aquela expectativa que a própria sociedade impõe. Então, sofrem os dois. Sofre o filho, sofre os pais, né, Jean? Então, assim, a dor dos pais é por conta disso mesmo, da questão da sociedade. Impõe regras e os pais querem seguir para se dizer que é uma família, vamos dizer assim, do comercial da margarina, né? Todo mundo feliz, tem um menininho, tem uma menininha, tem até um cachorro e o sol brilhando lá atrás, né? E a mesa farta. Isso não existe, né? Isso é utopia, não existe. A família veio para que faça com que a gente possa mudar em muitos dos nossos conceitos, né, Jean? Como é que tu imaginas essa parte? Eu acho que você, acredito que você tenha passado na sua família com muitas dificuldades ou você teve uma aceitação assim? Como é que tu pode falar um pouco da tua vivência? A minha família tem uma aceitação, não diria nem uma aceitação, mas uma convivência comum. Respeita, Né? respeita. Isso, um respeito, sem perseguição, né? Sem maiores problemas. Mas existe ainda esse preconceito velado, por falta de interesse em buscar, por falta de interesse em admitir. Eu sou um LGBTfóbico em desconstrução, né? Então, existe ainda esse... Falando assim da família de modo bem amplo, né? Não do núcleo, mas Sim. parentes e tudo mais. Mas esse ponto que você trouxe é importante, né? Do buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar compreensão, né? Não adianta só dizer, eu aceito e estar perpetuando preconceitos, continuar com as
piadinhas LGBTfóbicas, né? Não adianta, isso não é acolhimento. Isso pode ser até certo limite, né? Mas acolhimento real é você abraçar sem distinção, é você não causar sofrimento, não causar dor, não causar qualquer dificuldade, né, para outra pessoa. Então, se perceba o quanto, e aí falando para quem está aqui, os familiares, né, que podem ter pessoas LGBTs aí por perto, percebam o quanto você ainda precisa se desconstruir para realmente ser acolhedor ou acolhedora com essa pessoa LGBT na sua família. E busque ajuda, busque conhecimento, busque profissionais que com certeza vão te ajudar a vencer aí essa intolerância, essa falta de respeito, ou esse medo, né, essa angústia. Ajuda é sempre importante. E ajuda para si, e com essa ajuda você vai poder ajudar seu filho para que ele se torne, tenha consciência digna de que ele é igual a todo mundo, que ele não precisa baixar a cabeça, né? Que ele deve andar sempre sabendo que ele é igual a todos e que ele tem os mesmos direitos, não se rebaixar, como se diz, né? E eu vejo muitos casos de familiares empurrarem os filhos, vamos dizer assim, pro gueto. Como pro gueto? Porque existe o preconceito dos pais, que muitas vezes não aceitam e jogam os filhos para a rua. A escola, como eu falei, diante do bullying e dos próprios professores, empurra também para a evasão escolar. Existem os amigos, que depois que descobrem, né, também se afastam de você. E onde você deveria também receber ajuda, que é dentro das religiões, todas também existem. O preconceito, onde também te empurra para o gueto. E quando você chega no gueto, você vai ver aqueles excluídos, que te aceitam, né? E te acolhem. Então você vai viver no gueto. E o gueto é difícil de viver, né? Imagina na época de Cristo os que tinham lepra, né? Imagina. Eu faço essa associação. Então que isso não possa existir nas famílias. Porque o lugar que seu filho precisa é debaixo de um teto, com amor, com carinho, com respeito, compreensão, diante de tudo que dos ensinamentos do Cristo. Sem amor eu nada seria, sem amor eu nada conseguiria, né? Eu não consigo mudar ninguém, só com amor. E não é questão de mudar, mas mudar os pensamentos, muitas vezes suicidas, como a gente já falou aqui, de autodegradação, né, Jean? Tu tem algo a falar sobre isso, Jean? Sim, exatamente, né? Essa prática do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Jesus não colocou nenhuma condição além de amar a Deus e amar a si mesmo. Então, para que eu ame o próximo, eu preciso amar a mim mesmo, né? E se eu me amo, por que eu não vou amar aqueles que estão à minha volta, seja eles como são, seja eles quem forem, né? A gente precisa mais se preocupar com isso, em amar a gente mesmo e amar as outras pessoas. E, para isso, a gente não pode impor nenhuma condição, né? Tem uma cartilha que eu fiz, Wilson, um e-book, né? Está disponível lá no meu perfil, no link na biografia, que é Dicas para acolher bem pessoas LGBTQIA+, uma abordagem espírita. Esse guia ele é voltado para instituições espíritas, mas tem muita coisa ali, muitas dicas que são para a vida. Então, se você é um familiar de uma pessoa LGBT e quer incluir cada vez mais essa pessoa, né, não quer levá-la para o gueto, excluí-la, como disse o Wilson, né, dá uma olhadinha lá, que assim, é o primeiro passo, né, com dicas práticas para você começar a saber como ser mais inclusivo, como ser mais acolhedor, né? É bem básico, de fácil compreensão, de fácil entendimento, e pode ser um pontapé inicial para que você que está assistindo a gente possa ser mais inclusivo, mais inclusiva, mais acolhedor, né? Exato. E fala aí novamente o teu canal, o teu Instagram.
Um Gay Espírita. E tá lá no link da biografia esse livro digital para quem tiver interesse. Beleza. E tem outra coisa. A gente fala, e ouve muito falar da empatia, né? A empatia seria se colocar no lugar do outro, mas aí seria muito fácil a gente se colocar no lugar do outro. Mas o mais importante é que a gente se coloque no lugar do outro e tente carregar a bagagem do outro. Só assim realmente você vai saber o peso da bagagem daquele seu irmão, né? Que você está tentando se colocar no lugar. Porque você só olhar e dizer, não, eu imagino quanto ele está sofrendo, eu imagino quanto isso é difícil. Não, mas a bagagem de sofrimento dele, coloca nas costas, aí sim você vai olhar. Por isso que Cristo nunca negou ninguém, né? Sempre acolheu, porque ele sabe, ele enxergava a bagagem de sofrimento de todo mundo e o quanto cada um quer mudar no seu íntimo, né? Então, assim, ele só não gostava de hipócritas, né? Era onde ele se revoltava quando ele encontrava um hipócrita, né? Ó, a gente falta 5 minutos, eu deixo você à vontade agora para você finalizar e falar algo que você acha que seja importante e pertinente para esses minutos finais. Bom, o meu desejo é que a gente possa tratar desse tema cada vez mais, cada vez menos, aliás, como tabu, né? Que a gente entenda que a expressão da nossa sexualidade, da nossa orientação sexual, da nossa identidade de gênero, são emanações nossas, né? Da nossa história individual, da nossa bagagem espiritual, da nossa compreensão agora nesse corpo, nesse mundo, nesse momento, nessa cultura, né? Que a gente compreenda tudo isso de forma ampla, mas que ao mesmo tempo utilize esse conhecimento como ferramenta para a nossa autotransformação, para a nossa melhoria, para a nossa transformação moral, né? Como propõe Kardec, sendo verdadeiramente espíritas. Que a gente deixe de lado esse medo de tratar dos assuntos, porque não quer causar polêmica, ou porque acha que vai causar algum estranhamento, né? Tratar dessas questões com mais naturalidade, porque senão a gente não consegue avançar, né? E a gente precisa avançar, mais do que nunca a gente precisa avançar. E isso é até um direcionamento para o centro espírita, né? A gente vai falar do centro espírita porque a gente vive no centro espírita. E a gente vê que esse tema a gente não vê ser abordado facilmente no centro espírita. Eu não sei, até hoje eu não sei o porquê disso, mas, enfim, eu vou até procurar saber do meu centro se tem essa possibilidade, porque eu acho que eles têm medo de ter aversão, mas pelo contrário, né? A gente tem que informar, somos um hospital e somos escola. O centro espírita é hospital e é escola. Ele cuida, mas também ele instrui, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Qual a importância do centro espírita? Não é só para a gente ir lá e escutar palestras, não, né? Pode falar. Tô. Enfim. E outra coisa, eu queria deixar o nome de 3 livros. Tu citou um, que é Vida e Sexo, né? Que é Chico por Emmanuel. Tem outro, Encontro Marcado, que também é de Chico por Emmanuel. E tem Sexo e Destino, que é de Chico por André Luiz. São 3 livros onde você pode pegar grandes informações ligadas ao espiritismo e à sexualidade, enfim, no geral. Jean, a gente tem pouco minuto e eu quero te agradecer mais uma vez, deixar aberto aqui para outro momento a gente possa vir falar sobre outro tema ligado à sexualidade. Te acompanho lá na TV, na rádio, né, nos momentos que você tem lá seus áudios lá, seus vídeos, e fico muito feliz por você ter esse espaço, por sua voz ter esse espaço, né, para que possa atingir várias pessoas, e tenho certeza que tem atingido várias pessoas. O mais importante é fazer com que as pessoas reflitam sobre antigos pensamentos, né, e assim que a gente possa vir a mudar a cada dia. Então, mais uma vez, te agradeço. Agradeço a todo mundo que estão aqui, que entraram, que saíram e que vão assistir esse vídeo posteriormente. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Pode dar a palavra final aí para que a gente possa encerrar.
Eu que agradeço, Rilson, o convite, o bate-papo. Todo mundo está aqui acompanhando a gente, o que vai acompanhar depois o vídeo gravado. Prazer imenso estar aqui com você, com vocês assistindo a gente. E até a próxima. Beijos de grito. Valeu. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.